gerações, elas vão se somando a outras gerações. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Nós temos nas nossas mãos o poder de decidir a quem entregaremos a nossa nação. Eu não estou aqui falando de pessoas, eu estou falando de um futuro que depende de mim, que depende de você. Eu digo para todo mundo, eu não tenho medo de perseguição religiosa, porque eu já sou firmada do Senhor. Ninguém rouba a minha fé. Mas eu não posso dizer o mesmo dos meus sobrinhos, dos meus sobrinhos netos. Eu não posso dizer a mesma coisa dos meus adolescentes. Então eu não posso pensar em mim, eu não posso ser egoísta. Eu tenho que pensar na próxima geração. E a Bíblia mostra, sabe o que, meus irmãos? A Bíblia mostra, traz fatos que tem que nos levar a pensar, a refletir. Porque o que a Bíblia relata é para que nós, da geração presente, não queiramos cometer os mesmos erros que no passado o povo de Israel cometeu. Pensem vocês, os dias de juízes, como o povo caiu tão depressa, abandonou tão depressa. Mas a Bíblia diz assim, que o povo dos dias de juízes não conheceu Moisés e não conheceu Josué. O que temos ali nos dias de juízes? Os bisnetos de Josué. Então percebam vocês, Josué proclamou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas o filho de Josué, eu estou colocando um filho fictício, tá? Aqueles que descenderam da geração de Josué deveriam também dizer a mesma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí, os filhos dos filhos de Josué também deveriam dizer a mesma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí a quarta geração, os bisnetos, deveriam também dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas infelizmente não foi assim. A Bíblia diz que nos dias de Josué, os anciãos contemporâneos de Josué foram fiéis a Deus, abandonaram os seus ídolos, fizeram aliança diante do Senhor e proclamaram, tal como Josué proclamou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas onde está o erro? Porque nos dias dos juízes nós não vimos essa fidelidade, nós não vimos uma santidade, nós não vimos uma prática da palavra. Sabe por quê? Porque a geração de Josué foi fiel, mas a geração que antecedeu, ou melhor, que veio depois de Josué, não foi tão fiel. Começou a permitir aquelas historinhas famosas na igreja evangélica. O que é que tem? 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 Não tem nada demais. Não tem nada a ver. Isso é radical. E assim, amados, essa geração vai se multiplicando. E ela vai se multiplicando. E o que é que tem? Vai se tornando natural. E o que é que tem vai alcançando mais e mais e mais e mais. E quando chega nos relatos dos dias de juízes, a Bíblia declara que aquela geração não conheceu Moisés, não conheceu Josué, e cada um
andava segundo o que vinha na sua própria mente. Cada um andava segundo o seu coração. Cada um andava segundo o seu próprio costume, não segundo a lei do Senhor, não segundo o que Moisés estabeleceu, não segundo o que Josué ensinou, mas cada um fazia o que bem lhe aprazia. Então percebam vocês. E aí aquele povo se tornou o quê? Escravo. Escravo dos midianitas, escravo dos amonitas, escravo dos filisteus, escravos. E nós temos nos dias dos juízes pecado, arrependimento, libertação. Aí por um tempo o povo andava bem. Quando aquele juiz morria, o povo voltava à prática do pecado. Havia escravidão. O povo chorava e se arrependia. Deus mandava um libertador, quebrava a escravidão daquele povo. E o povo voltava. Sempre assim, sempre assim, sempre assim. Queridos, escutem-me. O Brasil pertence ao Senhor por direito de criação e por direito de redenção. Essa terra é sua, essa terra é minha. Essa terra Deus deu aos brasileiros por herança. Aleluia. Deus deu aos seus descendentes por herança. E nós precisamos discernir o que queremos para o Brasil. Queremos Deus no Brasil? Queremos a família segundo Deus? Queremos crianças crescendo cercada de amor, de compreensão, de aceitação, sendo criança, crescendo no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou queremos entregar a geração de criança à malignidade da ideologia de gênero? O que nós queremos entregar ao Brasil? O que é que nós queremos entregar ao Brasil, irmãos? Queremos entregar líderes padrão, líderes modelo, líderes que possam ser imitados? Ou queremos entregar líderes com caráter totalmente tortuoso, onde não teremos coragem de condenar quem rouba, porque nós fizemos a escolha por colocar na presidência da República alguém que já roubou. Então escute bem, amados, nós temos que tomar a decisão. Verdade. Eu não posso fazer uma escolha porque eu sou apaixonada por fulano ou beltrano. Eu não estou escolhendo por paixão. Eu estou escolhendo por propósito. Eu estou escolhendo por um projeto de redenção para a minha pátria. Eu quero Jesus na minha nação. Eu quero que as escolas ensinem a matemática, o português, mas que não seja uma escola de partido. Eu não quero que um professor corrompa a minha criança. Eu não quero. Eu quero poder ensinar a verdade e na escola ela ser testemunha de Jesus. Então pense nisso, queridos. A palavra de Deus é a verdade. Jesus não vai descer para votar. Ele diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Deus entregou
entregou o Brasil aos brasileiros. E somos nós que temos o poder dado pelo Senhor de fazermos essa escolha. Essa escolha. E a escolha da maioria pode nos prejudicar ou poderá nos abençoar. O problema não é você, eu escolho, o meu vizinho não será afetado. Não, você vai escolher e o seu vizinho vai ser afetado. O seu filho vai ser afetado. O bebê que está no seu ventre vai ser afetado. A criancinha que você brinca com ela vai ser afetada. Por quê? Porque a sua escolha tem que ser responsável. A sua escolha tem que ser em Deus. E nós, como servos do Senhor, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter pautas divinas. Sabe por quê? Porque lá naquele dia que nós chegarmos diante do trono de justiça do nosso Deus, nós iremos dar conta deste voto. Você pensa que Deus não está preocupado com isso? A Bíblia diz que como crentes nós chegaremos diante do trono de justiça do Senhor Jesus para dar conta do que fizemos de bem ou mal com este corpo. Então esse voto não é só para mim. Esse voto vai determinar o futuro da minha nação. Esse voto vai determinar o futuro dos meus descendentes. É isso. Este voto vai fazer total diferença. Então eu tenho que ser séria e dizer: Senhor, é para a tua glória, é para o teu louvor. Eu não vou escolher as pautas de Satanás, eu vou escolher as pautas do céu. O que é que eu quero para o Brasil? Então é o que o Senhor quer, seja feita a tua vontade. E eu sei que o Senhor não escolheria errado, o Senhor escolheria certo. Se eu tenho dois caminhos para escolher, se eu tenho duas pessoas para fazer a escolha, então eu não vou escolher porque um tem olhos azuis e outro não. Eu vou escolher porque um me apresentou um programa que concorda com a palavra de Deus, e o outro tem um programa que não concorda com as pautas do céu. Como eu sou filha do Deus Todo-Poderoso, como eu sou igreja do Senhor Jesus Cristo, e como eu oro para que o reino de Deus se estabeleça nesta nação, eu não posso concordar com o que Deus não concorda. Eu concordarei com o que Deus concorda. E seria incoerência minha dizer: Senhor, a tua palavra diz: não roubarás. É a tua palavra que diz: não roubarás. Senhor, se a tua palavra diz que não roubarás, o Senhor condena o roubo. Quando alguém é livre da culpa, quando alguém cumpre as suas pendências com a sociedade, mas ele só é perdoado no céu quando ele se arrepende. E a mudança de vida. Se não houve arrependimento, não haverá a mudança de vida. E se Deus condena o roubo, eu não posso concordar com quem rouba. Porque se eu não quero o Fernandinho Beiramar como meu presidente, eu não posso concordar com quem rouba para ser presidente. Então eu preciso ser sincera com quem? Com o trono. Por quê? Porque o território Deus nos deu para que nós conquistemos. Para que nós conquistemos. Foi Deus quem nos deu. E quando começa a conquista de um território? Quando eu chamo a vontade de Deus para este território.
E eu vou andar de acordo com esta vontade nesse território, para chamar a manifestação daquilo que eu oro e daquilo que eu vivo nesse território. A pastora leu o texto de Abraão. Já estou pregando. A pastora leu o texto de Abraão. E a Bíblia mostra claramente que Deus só mostrou a Abraão a dimensão do seu território quando a trave lhe saiu dos olhos. E a trave era o seu sobrinho Ló. Porque Deus não mandou Abraão sair com Ló. Lá no capítulo 12, a palavra de Deus afirma: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus dá uma ordem e Abraão cumpre esta ordem. Nós não vamos condenar o nosso pai na fé, mas na verdade ele não cumpriu 100% desta ordem. Ele estava crescendo no conhecimento de Deus, ele estava crescendo na obediência, ele estava crescendo na fé. Então ele, claro, não tinha filho. Claro, o Ló era órfão, e como um bom tio, ele abraçou aquele menino e disse: vou adotá-lo como meu filho, tudo que é meu será teu. Eu vou dar a cobertura que falta a você de um pai. Amém, glória a Jesus. E trouxe consigo a Ló. Mas você percebe que Deus não mostrou a Abraão a dimensão do território enquanto Ló estava com ele? Não mostrou. Mas quando Ló se separou de Abraão, aí Deus começa a mostrar. E manda que ele olhe à esquerda, para a direita, e ele começa a ver a dimensão desta grande terra que Deus lhe tinha dado por herança. Aí Deus diz: percorre a terra. E como foi que Abraão percorreu? Ele percorreu gradativamente. E como foi que Abraão tomou posse da terra? Ele tomou. Porque em cada lugar que Abraão chegava, Abraão fazia o quê? Levantava um altar. Abria um portal em uma terra pagã, em uma terra feiticeira, em uma terra onde Deus era zombado, escarnecido, onde Deus não era reconhecido nem temido. E naquela terra de pagãos, Abraão levantou altares, invocou o nome do Senhor, ofereceu sacrifícios a Deus, chamou a presença de Deus naquele lugar. E à medida que Abraão fazia altares ao Deus Todo-Poderoso, Abraão passava a escritura da terra, sem que os inimigos soubessem que ele estava passando a escritura da terra, que ele estava tomando posse da terra que Deus tinha lhe dado por herança a ele e aos seus descendentes. Mas quando foi que a terra passou a ser de Abraão? Vamos lá? Quando foi que a terra passou a ser de Abraão? Lá em Gênesis. Quando Isaac é oferecido em sacrifício. Amém? Isaac é oferecido em sacrifício ao Senhor. Ó, capítulo 22. Capítulo 22. Abraão, ele vai fazer o 5º altar, tá? O 5º altar.
aqui no versículo 9: tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. Eu pergunto: quais os altares que você tem construído para Deus na terra em que você habita? Você tem andado como profeta nesta nação? Você tem pisado apostolicamente o seu território? Deus é adorado, é servido onde você se encontra? Na sua casa tem um lugar secreto onde Deus lhe conhece? Onde Deus lhe conhece? Onde Deus lhe vê? Onde Ele recebe os incensos de louvor, de adoração, de súplica a Ele? Escute bem, meus amados. Abraão era conhecido. E ele foi conhecido como construtor de altares. Porque quando ele chega em uma terra nova, em um lugar novo, ele proclama o nome do Senhor. Ele levanta altar ao Senhor. Ele invoca o nome do Senhor. Quando Deus ordenou Moisés altar, lá no capítulo 5 de Êxodo, a Bíblia diz assim: onde fizer celebrar a memória do meu nome, ali virei e te abençoarei. Veja, queridos, Abraão oferece em sacrifício o seu filho Isaque. E percebam vocês que Deus traz uma palavra de bênção, de promessa com juramento para o nosso pai na fé, Abraão. Porque a promessa que ele dá no capítulo 12 é sem juramento. Aquela promessa do capítulo 12 é como se fosse uma bússola para Abraão. Abraão vai viver confiado nesta promessa. Ele vai andar na obediência desta promessa. Ele vai confiar. Ele vai obedecer, crendo que esta promessa se tornará realidade em sua vida. Mas no capítulo 22, quando ele oferece Abraão, quando ele oferece Isaque em sacrifício, olha o que diz a Bíblia no versículo 14. Ou no versículo 15: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e declarou essas palavras: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza, escute, Abraão, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar, e a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha voz. Aqui está uma promessa com juramento. Deus se interpôs, Deus se colocou e declarou assim embaixo: o que eu prometi, eu vou cumprir. Eu não tenho outro por quem jurar. Eu juro por mim mesmo que eu te
te abençoarei. A partir deste momento, não dependia mais de Abraão, agora dependia de Deus, porque Deus disse: eu sou o teu abençoador, eu farei a tua descendência prosperar na terra. A tua descendência será semelhante ao grão de areia da praia e às estrelas do céu que não pode contar. E sabe de uma coisa, Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha voz. E eu pergunto, quem é a descendência de Abraão aqui? Nesse capítulo aqui, a descendência de Abraão se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, Ele abençoou todas as famílias da terra. E por causa de Jesus Cristo, nós podemos tomar as promessas que Deus tem nos dado. E nós podemos gerar estas promessas que Deus tem nos dado, porque nós iremos ver cumprida cada promessa de Deus na nossa vida, porque todas as promessas em Cristo têm um sim e o amém. Aleluia. Todas, sem exceção, todas as promessas tem um sim em Cristo Jesus. Então, se Deus foi fiel para com Abraão, porque Ele não será para com você, para com a sua casa, para com a sua descendência, para com esta nação. Esse território, quem nos entregou foi o Senhor. Assim como Ele entregou Canaã para o povo de Israel, Deus entregou a nação brasileira para os brasileiros. E compete a nós tomar posse do que Jesus já conquistou para as nações da terra, do que Jesus já conquistou para a sua igreja, do que Jesus já conquistou para o Brasil. A Bíblia declara que Jesus comprou com seu próprio sangue para o nosso Deus homens que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Ele já comprou a nação brasileira. Glória a Deus. Ele já comprou. A nação pertence a Ele. E nessa nação há um povo lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Nessa nação há um povo que clama, há um povo que profetiza, há um povo que segura as pontas do altar e declara: poupa o Brasil, Senhor. O Brasil é o nosso território. E nós, amados, não vamos deixar que os inimigos prosperem na nossa nação. Deus tem planos grandiosos para esta pátria. Deus vai colocar este Brasil, essa nação no topo das nações mais prósperas do mundo. Você nunca viu isso? Como na nação brasileira o mundo está confiando nesta nação. Você deve confiar na sua nação. Você deve crer que as suas orações serão respondidas. Que Deus tem um tempo de refrigério para esta pátria. Que Deus nos honrará como povo brasileiro. Que nós não seremos conhecidos lá fora só como o país do carnaval, só como o país do futebol. Não, nós seremos conhecidos como uma nação honesta. Nós seremos conhecidos como um povo que teme ao Senhor. Nós seremos conhecidos como uma nação de adoradores do Deus Todo-Poderoso. Nós seremos conhecidos como uma nação de cientistas. Vocês irão ver seus filhos ocupando postos de
89 nos Estados Unidos, lá em Los Angeles. E vocês sabem que as universidades federais, eu também frequentei bancos de universidade. E eu pergunto, quem é da minha geração, qual foi o dia que um professor falou bem dos Estados Unidos, na Universidade Federal? Não existe. Eu sou daquela geração onde nós éramos ensinados a rejeitar terminantemente os americanos, tá certo? E eu estava descendo, já tinha passado pela imigração e estava descendo as escadas para ir pegar o ônibus. O que acontece? Quando eu estou descendo, eu me deparo com a foto do Clinton e eu começo a chorar. Eu achei que negócio estranho, que eu estou chorando, Jesus. E eu estava chorando, havia um peso que Deus mandou naquela hora sobre mim. E eu olhei para aquele homem e Deus disse, olha para ele. E eu comecei a olhar para aquele homem, que não tinha nenhuma paixão por ele. E nem orava por ele também não. Aí eu comecei a olhar e chorando. Deus disse, é meu servo. Aleluia. Disse para mim, é meu servo. E eu quero que você ore por ele. Aí eu já desci quebrantada. Meu Deus, o que isso está fazendo comigo? Aí quando eu cheguei fora do aeroporto, que eu sentei, aí é que é choro. Eu sei o que está acontecendo, porque eu estou debaixo deste peso intercessório por este lugar. Deus disse, eu quero que você agradeça a mim pelos missionários que chegaram à sua terra e que legaram a você o meu evangelho. Aleluia! Oh, aleluia! Eu nunca tinha agradecido a Deus por Asbel Grande Simon, porque eu era presbiteriano. Eu nem comecei a agradecer pelos missionários que chegaram ao Brasil, pelas literaturas que nos abençoam até hoje, escrita por servos de Deus americanos. E eu chorando, meu Deus, o que é isso? Comecei a agradecer, pedir perdão pelo Brasil, pedir perdão pelas nossas ingratidões. E Deus não parou com isso não. Eu disse, agora, Senhor, o que é que vem aí? Aí Deus disse assim para mim, a tocha do avivamento missionário que estava nesta nação, aleluia, eu transportei. Glória a Deus, aleluia. Eu chorei, mas eu chorei tanto, porque eu via Deus falando comigo assim, claro, como se estivesse sentadinho ali comigo, conversando claro e dizendo, a tocha do avivamento missionário eu entreguei ao Brasil. Aleluia! Senhor, o que? Sim, eu entreguei ao Brasil. Aí Deus disse assim, ore, para que o despertamento do meu espírito venha a esta nação. Isso foi em 99. Eu tenho certeza que o Brasil é celeiro de missões. Aleluia! Tenho certeza que glória a Deus vai levar a glória de Jesus às nações da terra, a semelhança da nação de Israel. Eu creio nisso. Eu tenho convicção disso. Então, se eu tenho convicção dessas verdades, eu não posso, no momento que eu tenho de escolher, eu não posso escolher errado. O Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia! Queridos, escutem bem. Qual foi o ano? Glória a Deus. 2014, eu acho que foi esse aí. Foi a 2014, quando Dilma Rousseff ganhou a primeira eleição. Foi essa data? Acho que foi. Eu estava em Brasília, 40 dias de jejum.
E nós estávamos orando pela eleição de Marina Silva naquela época. E eu fui convocada para estar em Brasília orando em jejum. E eu lembro, amados, que Deus nos deu uma palavra rema. Aleluia. Para ser gerado naqueles instantes. Tu és adorado, Deus nos deu Deus. uma palavra rema. Eu digo a você o seguinte: nós orávamos para Deus fazer a sua vontade, queríamos Marina, mas uma coisa eu sei, eu oro muito em espírito. Então eu digo, oh Jesus, glória ao teu nome, porque o Senhor recebeu a oração certa, não a oração da nossa cabeça, não a oração dos nossos sentimentos, mas recebeu a oração certa, porque nós ficávamos muito tempo orando em espírito, e a Bíblia diz que quem ora em espírito ora bem, porque em mistério fala com Deus. E quando eu não tenho conhecimento da coisa, eu abro a boca e fico orando em espírito. E nós oramos muito em espírito. E num daqueles dias estava somente eu e o pastor Rinaldo, quando Deus me trouxe uma palavra clara e objetiva para que nós gerássemos a partir daqueles dias. E esta foi a palavra decretiva que recebemos do Senhor e tomamos como decreto. E a partir daquela data começamos a gerar. Daniel 4, versículo 17. Esta sentença é por decreto das sentinelas e por mandado dos santos, a fim de que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Aí eu entendi que Deus tinha domínio sobre as repúblicas do mundo inteiro, as monarquias do mundo inteiro. E Ele tinha poder sobre a República Federativa do Brasil. Está escrito que Ele tem domínio sobre os reinos dos homens. Deus tem interesse nos poderes da República Federativa do Brasil. Deus tem interesse. Deus quer colocar homens que o temam, homens que vão concordar com o projeto de Deus e trazer à existência esse projeto de Deus na nossa nação. E começamos a orar e profetizar e declarar. E a Bíblia diz que Deus, até o mais humilde dos homens, constitui sobre ele. Chegou 2018 e Deus se moveu. Sabe por que Deus se moveu? Porque já tinha uma profecia que a apóstola Valnice trouxe. E eu guardei essa palavra profética. Quando Lula ganhou pela primeira vez, ela disse: Lula vai ganhar as eleições no Brasil e vai governar. No primeiro momento vai ser um bom governo, mas o segundo momento será um governo que dará decepção ao país. Aí ela disse profeticamente, ela falou em profecia, que o Brasil passaria por uma decepção profunda com o governo chamado Partido dos Trabalhadores. E que depois que o Brasil passasse por essa decepção profunda, o Brasil estaria preparado para eleger o homem que Deus tinha para esta nação. Ela profetizou isso há anos atrás. E quando chegou 2018, ela era apaixonada por Marina Silva. Quando eu
Olhei para aquele homem e disse: Jesus, é esse o homem. Eu não sei porquê, mas é ele. Aí eu peguei no meu Face, 17. Aí ela telefonou para mim: Raquel. Eu disse: tudo bem, é candidata da senhora, mas eu vou ficar com 17, porque Deus disse para mim que esse é o homem. Glória a Deus. Pronto. E fiquei. A maioria voltou lá, mas eu fiquei, eu tinha razão, e Jesus está aí fazendo. Então o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, o Brasil é do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós iremos orar agora para que Deus frustre os projetos de Satanás. Amém. Em nome de Que projeto de greve, que projeto de guerra civil, que projeto de balbúrdia nesta nação. Nós estamos na última semana e nós queremos paz do Senhor na pátria brasileira. O nosso Deus está no trono e de lá não se ausenta. E quem vai pleitear a causa do Brasil é o Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé. Você ama a sua nação. Você ama o Rio de Janeiro. Você ama Cabo Frio. E você vai orar agora em nome de Jesus, frustrando os planos de Satanás sobre a nossa pátria. Você vai dizer: Pai, esse território é meu. Foi o Senhor quem me entregou. Eu quero ver a minha descendência prosperando nesta nação, Senhor. Eu quero ver a minha descendência prosperando. O Senhor tem coisas boas para a minha casa. O Senhor tem coisas boas para os meus netos. O Senhor tem coisas boas para os meus filhos. O Senhor é Deus. A tua promessa está de pé. Você diz amém? Abra a sua boca juntamente comigo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença como igreja e nós nos levantamos na confiança de que tu és o Senhor, de que tu és o Altíssimo, de que tu tens todo o poder nos céus e na terra, de que tu tens o domínio sobre o reino dos homens, e o Senhor dá a quem quer. E nós declaramos em fé, meu Deus, que esta nação está debaixo da tua potente mão. Nós declaramos em fé que os portais desta pátria, os portais aéreos, estão aspergidos com o sangue do Cordeiro. Os portais terrestres estão guardados, protegidos. Há anjos guerreiros posicionados nos portais terrestres desta nação. Pai, confessamos em fé que os portais marítimos estão protegidos pelo Senhor. O Senhor já comandou anjos para guardar as fronteiras da nossa pátria. O
Em nome de Jesus. Livra-nos do comunismo. Essas potestades infernais. Espírito das trevas. Potestade do comunismo. Esta nação é propriedade de Deus Todo-Poderoso. Potestade do comunismo. Você já foi vencida na cruz do Calvário. Não tens poder sobre esta pátria. O nosso Brasil não será transformado em uma nação comunista. O nosso Brasil andará na presença do Senhor. O nosso Brasil é flecha polida na mão do Todo-Poderoso. O nosso Brasil é uma nação missionária. É a nação do avivamento. É uma nação refúgio. É uma nação que foi escolhida por Deus Todo-Poderoso para abençoar outras nações da terra. A nossa nação brasileira é uma nação refúgio para os seus irmãos latinos. Esta nação, Senhor, ela será para a América Latina o que os Estados Unidos é para o mundo. O povo, Senhor, correrá para esta nação para buscar riquezas nessa pátria. O povo virá a esta nação para ser abençoado nela. O povo virá a esta nação para encontrar Jesus aqui. O povo virá nesta nação, Senhor, e o povo vai perceber que esta nação é uma nação bendita. É uma nação onde a bênção do Senhor corre velozmente, de norte a sul, de leste a oeste. Esta nação, Senhor, é a tua nação. E nós abençoamos o Brasil. Abençoamos as famílias do Brasil. Abençoamos as autoridades do Brasil. Abençoamos a tua igreja no Brasil. Abençoamos as 5.570 cidades deste país. Senhor, nós abençoamos as capitais de estado. Nós abençoamos o Distrito Federal. Nós declaramos que esta pátria é tua, Senhor. E tu cumprirás nessa nação o teu eterno propósito, Senhor. A tua vontade se estabelecerá. Brasil, nação bendita, terra de avivamento. As tuas eiras se encherão de trigo. Os teus lagares transbordarão de mosto e de azeite. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome de Yahvé, vosso Deus, que tem procedido para convosco maravilhosamente. E o povo de Deus em ti, Brasil, jamais será envergonhado. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja abundante em ti, Brasil, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Aleluia. 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 Deixa eu passar um pouquinho mais. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Na conquista da terra, nós falamos ontem, né? Que nós temos autoridade, porque ela já nos foi dada pelo Senhor para conquistarmos a terra. Mas temos armas apropriadas para o nível de guerra a travar. Escute bem. Temos armas apropriadas para o nível de guerra a travar. Você vai travar guerras contra o inimigo para a conquista da sua casa. Você vai travar um nível de guerra para conquistar a sua cidade. Você vai travar outro nível de guerra para conquistar o seu estado. Você vai travar outro nível de guerra para conquistar uma nação. Mas há armas apropriadas para cada nível de guerra. Há armas de curta distância, armas de média distância e armas de longa distância. E nós precisamos, amados, saber pelo Espírito que armas, qual a arma que devemos usar
para onde devemos apontar, qual é o nosso alvo. Então, percebam vocês que quando Gideão foi conquistar os midianitas, ele levou um grupo pequeno de 300 homens, porque Deus escolheu. Deus só queria 300 homens. Deus não queria 10 mil, nem 20 mil. Deus queria 300 corajosos. 300 que fossem aprovados no teste que Deus entregou a Gideão para fazer com aqueles que haveriam de lutar com Gideão. O teste foi tão fácil, mas a maioria não foi aprovado nesse teste. Deveria beber água como um cachorro bebe, com rapidez. Alguns perguntaram: cadê o caneco para tirar a água? Outros disseram assim: essa água não é potável. Outros perguntaram: mas por que teste mais bobo é esse? Cada um começou a fazer os seus argumentos segundo a inclinação do coração. Não é assim que acontece conosco? Deus fala uma coisa e a gente contesta. Deus fala uma coisa e a gente dá sugestão. Deus fala outra coisa e a gente argumenta. Irmãos, não se argumenta com Deus. Deus se obedece. Deus falou, obedece prontamente, porque Deus sempre tem razão. Argumentar com Deus é perda de tempo. Ele não muda de história. Amém? Ele quer que nós nos convertamos a Ele, que nós obedeçamos o seu querer e a sua vontade. E aqueles 300 foram escolhidos porque neles se percebeu rapidez, se percebeu prudência, se percebeu obediência, se percebeu destreza, se percebeu coragem, se percebeu unidade. Então eles estavam aptos para guerrear. E que armas eles levaram? Cântaros vazios. Que mais? Levaram tocha e levaram chofar, corneta. Quem nunca viu alguém ir para a guerra com cântaros vazios, com tochas e trombeta? Cadê a espada? Eu quero dizer para você que na guerra espiritual, quem escolhe a arma é o Senhor. Glória a Deus. É o Senhor quem escolhe a arma. Você precisa estar afinado com Deus para saber que arma Deus quer que você use em guerra X, em guerra Y, em guerra J, em guerra M. Amém? Amém. Não foi Gideão que escolheu, vamos. Foi Deus quem disse: eu quero só cântaro, tocha e corneta e chofar. Pronto. E à medida que Gideão obedecesse, Gideão iria recebendo o quê? As diretrizes, as direções de Deus. É assim que acontece conosco. Deus diz assim: conquiste um culto doméstico na sua casa. É uma conquista de território, viu? Nem toda casa de crente tem culto doméstico. Infelizmente. Nem toda casa de crente tem culto doméstico. Aí você decide: eu vou fazer o culto doméstico. Senhor, dá-me a tua graça. Aí no primeiro dia que você tenta fazer o culto, a filha reclama, o filho briga, o marido fica com cara feia e tudo acontece. Você não consegue juntar ninguém para sentar, para ler por 15 minutos a palavra de Deus. Aí vocês... Deus mandou? Tem certeza? Foi Deus que mandou, então persevera. Aleluia. Vá para o Senhor. Se é para fazer sozinha, um mês, faça. Mas conquiste o território que Deus disse para você. Glória a Deus. Aleluia.
Sabe de uma coisa? Às vezes nós queremos que todo mundo concorde conosco. Não vai concordar não, irmã. Você vem para a igreja. A pastora está aqui. Tem um projeto. E ela, vou conquistar 100% da igreja. Mentira, não conquista. Mas Deus mandou, faça. Com um, com dois, com três. Deus mandou, ele se garante. Aleluia. Quando eu voltei para o Japão, pela segunda vez, quando eu vim do Brasil, eu deixei uma igreja equipada, grande, para os dias de Japão, para o contexto de Japão, certo? Com liderança estabelecida. E quando eu volto pela segunda vez, não tinha mais discípulos. Não tinha mais discípulos. A igreja estava, só tinha 2 pessoas. E Deus mandou que eu retornasse para restauração. E o que fazer? O que fazer? É ouvir a Deus, obedecer. Aí Deus disse assim, você vai por 3 meses, visitar as suas antigas ovelhas. E vai chegar na casa dela e dizer assim, olha, eu quero vir uma vez na semana orar na sua casa, mas não quero nada. Só quero um cantinho para orar. Não estou chamando você para orar, nem seu marido para orar, nem seu filho. Eu só quero um cantinho na sua casa para orar por 1 hora em bloco. Você me aceita? Pois não, pastora, pode vir. Aí outro. E eu cumpri a agenda que Deus disse para mim. Você vai fazer isso. Vai chegar na casa e orar sozinho. Pode orar. Na outra casa a mesma coisa. Na outra, o que aconteceu? Eu fiz. E Deus se garantiu. Todos retornaram. Então, não é com muitos ou poucos que Deus conquista uma guerra. Deus conquista com fiéis, com obedientes, com perseverantes. Diga aleluia. Então, você tem que obedecer a Deus. As armas, quem vai dizer é o Senhor. A Josafá, ele disse, põe os cantores na frente da batalha. Tá certo? A Gideão, cântaros vazios, tochas e corneta. É assim que Deus faz. Nós precisamos ouvir Deus falar. Nós precisamos ouvir Deus dar direção. E Ele tem direção para dar você, esposa. Tem direção a dar você, esposa. Tem direção a dar você, pastor. Não importa quem você seja. Deus tem direção a entregar a você. Na conquista do território que Ele mandou que você conquiste. Amém? E todos aqueles que são perseverantes vão ter o quê? Vitória. Que a Bíblia diz, na perseverança é que salvareis as vossas almas. O que nos faz derrotados é a falta de perseverança. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus muitas vezes dá estratégias de longo prazo. É muito fácil cumprir, obedecer a Deus quando o prazo que Ele dá é curto. Olha, eu quero que você ore somente 2 dias. Eu quero que você olhe 1 semana. Ah, tá tudo bem, você está cheio de fogo e você consegue orar. Agora imagine vocês. Deus dá uma estratégia. Eu quero que você olhe por 1 ano. Diariamente. Eu quero que você esteja permanentemente nesse lugar, orando, até que eu mude de estratégia. É fácil isso? Não, sabe por quê? Nós somos tendentes a inventar o que Deus não mandou que nós façamos. Está ouvindo? Nós não sabemos mais parar, ficar quietos. O livramento vem do céu. Amém? O livramento vem de Deus. E é necessário que nós
obedeçamos aos comandos que virão do Espírito Santo. Porque quando nós obedecemos aquilo que Deus nos manda fazer, a vitória é certa. Aleluia. A vitória é certa. Então, segundo os Coríntios 10:4 declara: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O que são fortalezas? São pensamentos que foram incrustados, sedimentados, que tornou-se verdade para aquela pessoa, mas é mentira diante de Deus. São pensamentos que Deus não se faz presente. Então, o campo de batalha é a mente, meus irmãos. E Satanás procura estabelecer na nossa mente verdadeiras fortalezas. Verdadeiras fortalezas. E estas armas que Deus nos dá, elas são poderosíssimas. Elas têm poder de destruir esses pensamentos errados, esses fundamentos contrários a Deus, contrários à palavra de Deus. Essas armas que Deus nos dá têm poder. Então nós não temos que estar discutindo com as pessoas. Nós temos que segurar as pontas do altar e dizer: Senhor, opera. Senhor, manifesta a tua verdade. Senhor, destrói o antro da mentira. Senhor, destrói essa fortaleza de imoralidade. Senhor, destrói essa fortaleza de drogas. Senhor, destrói essa fortaleza aí maligna que entrou no meu lar para destruir. Pai, em nome de Jesus. Amém. É tomar a palavra de Deus e você profetizar, declarar. Pega a palavra de Deus, assim diz o Senhor. E comece a orar o que a Bíblia já diz. E é desta maneira que você vai conquistando territórios para o Senhor. Porque só Deus, irmãos, tem o poder de transformar mente e coração. Mas nós somos os porta-vozes de Deus, que proclamamos a palavra de vida, que oramos segundo a vontade de Deus, que tomamos as armas da direita e da esquerda e nos levantamos contra quem? Contra Satanás e as suas hostes, e proclamamos libertação ao cativo, proclamamos vista aos cegos, proclamamos libertação na família, libertação na cidade, libertação na escola, libertação nas universidades, libertação no governo. Somos nós que proclamamos libertação. São armas que Deus nos dá e nós precisamos usar com graça, com poder, com sabedoria. Versículo 5 diz assim: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha que autoridade que nós temos. Olha que autoridade que nós temos. Por isso que temos que orar. Essa batalha que estamos travando no Brasil não é uma batalha política, é uma batalha espiritual. São forças infernais que querem escravizar o nosso povo, que querem dominar a nossa nação, que querem conservar os pobres cada vez mais pobres. Então nós precisamos entender que não é contra esses homens, é contra estas obras das trevas. E aí a gente vai tomar a palavra e vai proclamar nos céus do Brasil o que Deus quer que nós proclamemos. Amém? Amém? Quinto, não podemos tirar os olhos da promessa. Ela é a garantia da vitória. Queridos, ninguém vai para uma guerra sem promessa. Olha, ir para a guerra sem promessa
é derrota certa. Deus não lhe dá comando sem promessa. Se você recebeu um comando e não tem promessa, esse comando não veio de Deus. Porque Deus só nos ordena dando-nos uma promessa. Ele disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Eu vou mostrar a você a terra. Eu vou te abençoar. Eu vou te multiplicar. Eu vou te fazer prosperar. Eu vou abençoar quem te abençoar. E eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Ser tu uma bênção. Pronto, quem é que não sai? Sai para qualquer canto, debaixo da bênção do Senhor. Sim ou não? Então escute isso, meus amados. Você tem uma promessa para sua família? Você tem uma promessa para seu filho? Você tem uma promessa para seu irmão? Você tem uma promessa para sua empresa? Você tem uma promessa de Deus para o ministério que você serve? Você tem uma promessa do Senhor? Então é necessário que você entenda que não conquistamos territórios sem que tenhamos uma promessa do Senhor. Vou pegar para você Josué, para você entender mais claro. Pastorando, hoje é mensagem apostólica, tá? Pediu. Peraí, só para concluir aqui. Vamos para Josué capítulo 1. Para você ver Deus fazendo algo tremendo. Josué. Primeira coisa. Olha. Ele disse assim, ó. Atravessa este Jordão. Tu e todo este povo para a terra que eu estou dando aos israelitas. Aí ele diz: como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do teu pé. Josué, a promessa que eu falei para Moisés permanece de pé. É a mesma promessa que eu te entrego. Onde você pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado por herança. Porque eu disse a Moisés, meu servo, esta mesma promessa. E eu confio em você, Josué, esta mesma promessa. Aí ele pega o mapa da terra e entrega a Josué. Conheça a sua terra. Se afine com a sua terra. Olha, põe os olhos no mapa. Delimite o seu mapa. Pise agora. Profetize e declare. Cadê a bandeira do Brasil aqui? Tem que ter bandeira do Brasil na igreja evangélica. Para quê? Para profetizar. Esta é a minha terra. Tem que ter a bandeira lá, sabe de onde? De Cabo Frio. Deus me deu Cabo Frio por herança. Você está ouvindo? Quantos bairros já foram alcançados? Vamos aqui orar por esse, ungir, declarar, profetizar. Aleluia! Se você não puser o olho no mapa da terra, você não vai gerar as dimensões territoriais que Deus tem para você. Então você precisa, olha que diz: a vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, onde o sol se põe. Aí vem a promessa, que maravilha: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Olha, Josué, você não vai morrer antes do tempo. Não tem inimigo que possa ceifar a sua vida. Eu serei contigo aqui, ali, além e acolá. Enquanto eu tiver um propósito na tua vida, não tem amorreu, não tem Eveu, não tem Jebuseu, ninguém te poderá resistir. Diga amém.
não poderá ter vitória se você já entra na batalha com ele. Você tem que entrar na confiança da promessa. Deus entregou o mapa, agora anda em cima deste mapa. Tome posse da sua terra. Eu serei com você. Eu serei com a tua boca. Eu darei a você autoridade, unção. Eu revelarei a você os meus mistérios. Eu darei a você direção. Eu entrego armas da direita, armas da esquerda. Eu libero a minha unção sobre a sua vida. Amém? É assim que Deus faz. Olha que coisa linda. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Olha o que ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Mas o que é que Jesus nos diz? Eis que estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Promessa de Jesus. Lá no livro de Hebreus. Então, queridos, nesta guerra, nessa conquista, nós temos promessas. E nós não podemos abrir mão da promessa. Porque a promessa é a garantia da vitória. É pela promessa que eu reivindico as bênçãos de Deus. É pela promessa que eu reivindico o agir do Senhor. Por que eu seguro o Brasil? Porque tem promessas para com esta nação. Tem promessas. Então eu vou segurar em nome de Jesus. O que diz o livro de Isaías 62? Olha o que Isaías diz, ó. Para não ler, para não falar errado. Mas isso é exatamente como está escrito. Isaías 62. Olha o que diz o profeta. Isaías 62. Vou botar Brasil, tá bom? Por amor do Brasil, não me calarei. Aleluia! E por amor de Jerusalém, e por amor de Cabo Frio, e por amor do Rio de Janeiro, e por amor do Distrito Federal, e por amor de Brasília, e por amor de Aracaju, e por amor de Moçambique, aleluia, por amor desta pátria, não descansarei até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol e a sua salvação como uma tocha acesa. Glória a Deus. Aí versículo 6. Ó Brasil, coloquei vigias sobre os teus muros, que não se calarão de dia nem de noite. Ó vós que invocais o Senhor, não descanseis e não lhes deis descanso, até que ele estabeleça o Brasil e o ponha por objeto de louvor na terra. Diga aleluia! Então, queridos, essa promessa também é para o Brasil. Essa promessa também é para Cabo Frio. Essa promessa também é para a sua casa, para a sua família, para a sua descendência. É você que tem que tomar posse da promessa. Não se conquista territórios sem promessa. Não se vai à guerra sem promessas. Nós precisamos tomar posse da promessa que Deus nos deu. E segurar. E quando você segura, Deus diz: estou aqui, filha. Estou concordando. Eu estou lembrado do que eu falei a respeito do Brasil. Eu estou lembrado do que eu falei a respeito da tua família.
Eu estou lembrado do que eu falei a respeito do teu ministério. Eu sou Deus, não sou homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Eu falei, eu vou cumprir. Amém? Então é isso. Deus quer gente ousado, que faça lembrado a Ele as suas promessas. Olha aqui, ó, eu tenho um anel aqui. Esse anel aqui está 42 anos aqui no meu dedinho já. É muita coisa, né? Mas foi. Não, 22 anos que ele está aqui. Eu ganhei com 40 anos. E eu ganhei como sinal de uma promessa que Deus me fez em 83, lá em Aracaju, antes do seminário. Ele disse que todos os meus seriam discípulos dele. Ele falou comigo isso. E quando eu completei 40 anos, só eu sabia disso. Eu estava em Campina Grande, na casa da apóstola Vitor. Aí ela se levanta, ela entra no meu quarto com um buquê de rosas vermelhas, que coisa linda, e eu gargalhando, me abraçou. E quando ela começou a orar, Deus trouxe esta promessa. Ela começou a ter um prazo de conhecimento. E ó, lá em Aracaju, essa casa nem mais existe. Lá em Aracaju, Deus disse, eu te vi naquele dia no seu quarto. Quando eu te fiz essa promessa. E proclamou a promessa. Ele disse, eu confirmo hoje. Ah, que chique! Aleluia! Você acha que eu ia dar glória a Deus? Chorei tanto, eu digo, meu Pai. Aí quando foi à noite na festa, eu recebi esse anel em Padre Brins, guarde. E eu não tiro, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que o meu Deus é fiel. Ele é fiel. Minha mãe orou por muitos anos e anos e anos. Eu sei que ela vai lá na glória. Quando Jesus voltar, ela vai ter todos os seus filhos na presença do Senhor. Só falta um agora. Só falta um. Tá vendo? Só falta um dos irmãos. Mas todos os sobrinhos ouviram o que Deus falou. E Ele é fiel. Amém? Então nós temos que ter sinais. Sinais na nossa casa do que Deus falou. Deus não falou? Tem sinais na sua casa. Olha, Deus falou tal dia, está aqui escrito. E eu vou ver, eu vou orar, vou profetizar, até que eu veja o que Ele falou. Deus gosta de gente ousada ou não? Eu creio, Jesus. Aleluia. 2 Coríntios 1:20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aleluia. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí, o que tem a ver esse versículo com a promessa? Eu vou dizer por quê. O que fez com que Jesus não descesse da cruz? Será que ele tinha promessas do Pai? Hein? Hein? Ele tinha. Ele tinha. Ele não desceu da cruz. Por que ele não desceu da cruz? Porque o gozo que estava por vir era muito maior. A Bíblia diz que por causa do gozo da glória que estava por vir, Jesus suportou a cruz. Até Jesus fez a guerra confiado na promessa. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz o quê? Muitos frutos. E quando eu me levantar da terra, o que vai acontecer? Atrairei muitos a mim. Ele tinha promessa. Ele segurou a promessa. Ele guerreou confiado na promessa. Aí eu vou? Não. Eu estou no Rio debaixo de promessa. Eu fui para o Japão
debaixo de promessa. Eu fui para Angola, debaixo de promessa. Eu fui para Moçambique, debaixo de promessa. Eu estou aqui, debaixo de promessa. Sabe por quê, meus amados? O Deus que manda é o Deus que se responsabiliza. E o que faz com que eu creia nisso é que Ele me deu promessas. Ele me deu promessas. Então nós não podemos conquistar território sem promessa. Nós não podemos guerrear sem promessa. Deus falou, eu vou. Deus falou, eu vou com Ele até as últimas consequências. Deus não falou, fico quieto. Amém. Ele é o Senhor. Amém? Ele é o Senhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Queridos, só os perseverantes conquistarão o seu território para o Senhor. Diga aleluia. Quem é perseverante aqui? Olha, só os perseverantes é que conquistarão o seu território para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, você não gerou filhos para a iniquidade. Você não gerou filhos para Satanás. Você não gerou filhos para a prostituição. Você não gerou filhos para drogas. Você não gerou filhos para a sodomia. Você gerou filhos para a glória de Deus. E esse território família, Deus entregou a você, pai. A você, mãe. Seja uma leoa, seja ousada, diga assim: Satanás, esse território aqui é propriedade exclusiva de Deus. Eu constituí Jesus, o general em chefe da minha casa. Amém? Eu constituí Jesus. Ele é o Senhor desta casa. A constituição do céu está nesta casa. Todos serão discípulos do Senhor. Satanás, você não terá um único fio de cabelo daqueles que pertencem a mim. Tem que ter mulheres ousadas, homens ousados, cheios do Espírito Santo. Amém? Amém. Você sabia? Minha mãe acordava, sabe que horas todos os dias? Eu cresci. E se eu sei muitos hinos hoje, é porque eu aprendi com ela cantando. Minha mãe morreu com 93 anos. Mas minha mãe, a gente brincava assim: diz um versículo com A, um versículo com B, um versículo com C, um versículo com D. Começava a ler o texto sem dizer para ela o texto ela dizia Mateus tanto, versículo tanto. Era lindo demais. Mas essa mulher, ela acordava todos os dias 4:30 da manhã e orava até 7 horas da manhã, todos os dias, de segunda a segunda, de segunda a segunda, com 7 filhos. Lia a Bíblia, lia um texto alto, de joelho, alto, do Antigo Testamento, lia Salmos e Provérbios todos os dias e lia o Novo Testamento todos os dias. Aleluia. De joelho. Glória a Deus. Você acha que as orações da minha mãe não vão ser ouvidas? Claro que vão ser ouvidas. Eu sou resultado das suas orações. Minhas irmãs, meus irmãos são resultados das suas orações. E no dia do sepultamento dela houve uma coisa chiquérrima, que eu disse: meu Deus, só o Senhor para falar um negócio disso. Só o Senhor, porque ouve tudo. Aí houve uma profecia assim que eu seguro nas pontas do ombro. Deus falou para os netos e disse assim: vocês serão ricos. Aleluia. Vocês não experimentarão a pobreza, porque eu mesmo vou enriquecer a vocês. Aleluia. Por causa da minha serva. Eu disse: Jesus, por que não bota para os filhos? Senhor. Mas verdade, olha, essa bênção é real na vida dos netos da mamãe. Glória a Deus. Glória a Deus.